Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cena, nesse novo episódio. Então lembrando, gente, que o Cena, ele é uma ação que está atrelada ao projeto Terceira, História no Tempo Presente, contemplado pela 38ª edição do Fomenta Dança da cidade de São Paulo, com a produção da Move Cena Produções Artísticas, apoio da Inspiração 6, realização da Cooperativa Paulista de Dança, Secretaria Municipal de Cultura e Grupo Corpo Molde. No episódio de hoje, nós recebemos o Ciro Barcelos. Ciro, muito obrigado pela sua presença, de estar aqui com a gente nessa entrevista. Eu acho que, olhando o teu histórico, né, a tua passagem, a tua carreira artística, para a gente é fundamental ter um artista assim como você dentro, né, do nosso banco de entrevistas, mas também de fortalecimento dessa história e memória da dança. Muito obrigado, viu? Que bom, agradecido também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Ciro, a gente vai começar com o nosso primeiro quadro, que é o quadro do Túnel do Tempo. Sim. A ideia aqui é resgatar uma memória do seu passado, trazer como você tem se sentido artisticamente no presente e o que você prospecta para o seu futuro. Então vamos começando pelo passado. Tem alguma coisa dentro da sua trajetória artística que te marcou muito do passado? Eu sei que tem muitas histórias por aí, né? Sim, tem. Tem uma história bem na infância, na primeira infância, né? Porque eu sou de Porto Alegre. Minha primeira infância eu vivi lá. Depois, com 7 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro. Mas eu desde muito pequeno, eu sempre fui muito ligado em música. E eu costumava chegar do colégio, jardim de infância, né? Os primeiros aninhos de escola, e eu pegava a pastinha do colégio e eu ficava tocando, fingindo que era sanfona, né? Que criança gaúcha toda tem que tocar um acordeon, né? Pelo menos naquela época. E então eu fingia que estava tocando. Até que meu pai me deu uma acordeonzinha pequenininha, né? Bem pequena assim, e que tinha uma afinação dificílima. E eu comecei a tocar, eu tirava tudo de ouvido, sabe? Tinha um ouvido incrível, assim. Então eu gostava muito de sentar na soleira da porta de minha casa, lá em Porto Alegre, e ficava tocando ali sentadinho, já querendo aplausos. Porque eu tocava para as pessoas que passavam, né? Caramba. E era muito interessante, porque aí as pessoas passavam, botavam uma moedinha, ficavam brincando comigo, trocando. Até que meu pai me inscreveu num programa da Rádio Gaúcha, chamado Clube do Guri. Um programa muito conhecido, que era um programa de calouros infantis. Nesse programa foi onde se lançou a Elis Regina. A Elis, menina, né, já habituê do programa, já tinha ganho todos os prêmios possíveis e imaginários. Então, a essas alturas, ela já era secretária do programa. Eu teria aí 7 anos e ela já uns 12 para mais, né? Enfim. E a Elisa, então, ela era secretária. Eu estou contando porque isso realmente é o que mais marca a minha infância e que eu acho que foi o pé na porta, né? Entender que eu era artista. Porque as crianças, quando chegavam no programa, elas queriam ir, mas quando chegavam elas amarelavam, ficavam com medo, ficavam tímidas. Porque era um programa de auditório, né, de rádio da época. E a Elisa era quem arrastava as crianças para o palco. Uma das funções era essa, ela puxava a gente. Então, eu quando cheguei, obviamente, eu amarelei, fiquei apavorado quando eu vi aquela plateia, não queria entrar, quis esconder a minha sanfoninha. E foi a Elis que me puxou para entrar no palco. Bom, depois que eu entrei, nunca mais quis sair, né? Foi a primeira vez que eu entrei. Também ser puxado pela Elis Regina não é qualquer pessoa também no mundo. Eu digo sempre, aí anos mais tarde, quando eu vinha conhecê-la e ficávamos amigos e tudo, eu contava essa história para ela. E eu dizia, você era terrível, as crianças morriam de medo de você. E então isso é muito significativo para mim, nesse meu
passado aí da minha infância, né? Porque foi a partir dali que eu me desinibi, que eu realmente assumi que eu já sabia que eu queria ser artista. Ai, gente, muito incrível isso. Hum. Muito incrível. Essa é uma ótima história. É uma história boa. É uma ótima eu história. também, eu gosto. Uma história, não é qualquer história. Não né? é qualquer história. E o que te marca no momento atual? No momento atual, o que me marca é... Olha, vou dizer para você que está num lugar assim... não posso... É arte, claro. Está absolutamente dentro desse contexto também. Mas o que me marca é a minha busca de autoconhecimento mesmo. Eu sou uma pessoa muito ligada no autoconhecimento, na descoberta de mim mesmo. Sempre tive isso ao longo de toda a minha vida. Sempre correu muito paralelo com o meu trabalho artístico. Então, eu tive fases na minha vida em que eu larguei tudo e fui para a Índia. Fiquei vivendo na Índia lá 1 ano, nos mosteiros, como monge iniciado. Depois, passado um tempo, eu fui para a Turquia, conviver com os derviches, que são os derviches rodopiantes, né? Que giram, que é dança, né? Sim. Enfim, então isso já vem desde muito cedo, né? Vários momentos eu abdiquei da minha vida artística e fui para ficar. Nesse momento atual, isso é o que mais me fortalece e a minha meta maior. Eu trabalho, eu monto os meus espetáculos, faço figurino, faço isso, faço aquilo, faço croquetes, enfim. Mas o meu foco é esse caminho do meio, né? Então, é a minha dedicação maior, assim, no presente momento, né? Que consiste em quê? Em viver o presente, né? Então, eu medito muito, estou sempre nessa tentativa, porque não é fácil, de me permanecer presente no momento, nesse encontro comigo mesmo. Nossa, perfeito. Perfeito. É. E para o futuro? Para o futuro, você sabe que é difícil falar de futuro porque justamente eu vivo muito o momento, né? Estamos aqui falando de um passado também, mas eu viro a página. Então, o passado já não existe, o futuro também não existe, eu estou aqui. Então, o meu futuro é o aqui e agora. Agora, tenho projetos? Tenho, porque temos que sobreviver, né? Então, temos que projetar. Então, o futuro eu tenho projetos não só artísticos, como de voltar para a Índia e assim, renunciar definitivamente a essa loucura que é essa vida assim da gente, né? De realizar. Enfim, eu me pergunto muito nesse presente, eu me pergunto sobre o futuro ou pergunto para o futuro, mas onde é que você quer me levar? Né? Eu já estou. Me permita estar presente aqui, agora. Então, o futuro eu acho que ele é muito incerto, né? Realmente ele não existe para mim. Ele é o que eu estou fazendo agora, que, consequentemente, será o futuro. Com certeza. Com certeza. Né? Perfeito. Bom, vamos para o nosso próximo quadro, então, que é o 2 para lá e 2 para cá. Sim. Né? Que é, agora sim, um conjunto aí de perguntas, pensando na sua trajetória, na sua carreira, né? E, bom, você estava compartilhando aqui, né? Essa história do seu passado, que tem a marca ali junto com a Elis Regina, e também essa coisa de nunca ter saído mais do palco, assim, né? Que eu acho que é a gente fala do bichinho do palco, né? Que pega, né? A gente não larga nunca mais, né? E você iniciou a sua carreira e trajetória muito jovem, né? E também que marca também uma grande efervescência também cultural, né?
o que desse início te despertou em você como artista? Assim, né? Porque você contou essa história do passado, você era muito novinho, né? É, E quando virou essa chave, você falou assim, agora eu agora sou é. artista. Agora é para valer. Agora pegou. Então a minha família foi morar no Rio de Janeiro, me criei lá e sempre estudando música e já começando a fazer teatro no colégio, né, que naquela época a gente tinha teatro no colégio, Uhum. até que eu entrei para o elenco do musical Hair, Uhum. que também foi uma outra história incrível, porque minha família voltou a morar no Rio Grande do Sul quando eu Uhum. tinha 17 anos. Mas aí eu já não cabia mais em Porto Alegre, porque no Rio de Janeiro eu já fazia figuração mirim na Globo, fazia teatro no colégio, então eu já estava nessa batida, né? Tocava, cantava, enfim. E a minha família voltou para Porto Alegre. Pouco tempo depois da nossa mudança, o Hair passou para Porto Alegre. O primeiro elenco, o Hair original, né? Do Ademar Guerra, com Sônia Braga, Zezé, aquela turma toda. E aí eu virei tiete deles, fui assistir, falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. E eu ia todos os dias, em vez de eu ir para a escola, eu ia para o teatro assistir o Hair, fiquei amigo deles, e aí saía com eles. E era aquele garoto de 17 anos, animadíssimo, já exibido, porque eu já estava nos palcos, né? Até que eu fiquei muito amigo da Sônia Braga, que na época não era ainda a Sônia Braga, a instalação Sônia Braga. Uhum. Ela era a Soninha, né? Uma atriz hippie do Hair. E dois atores iam sair nessa volta da turnê, já voltando para São Paulo. Um deles, o Buza Ferraz, e aí a Sônia me me suflou assim, nos ouvidos, né? Me soprou, falou, faz audição, faz audição, faz audição que você vai passar, porque o personagem é a tua cara. Uhum. E de fato eu fiz, passei e não esperava passar, mas passei. E aí eu embarquei, peguei carona na caravana hippie do Hair e fui-me embora de Porto Alegre, vim-me embora, vim para São Paulo, né? Fizemos temporada de São Paulo, Curitiba, e, e foi o Hair que me deu o certificado de garantia. Uhum. Assim, ali realmente que eu entendi um palco, com atores, com um diretor, né? E fiquei apaixonado, tive a certeza absoluta de que era aquilo que eu queria fazer. Então, o Hair que foi o pontapé, literalmente pontapé na porta. Fora de casa, on the road, pega a estrada, estreia, nu no palco, quer dizer, já estreiei nu, né? Porque a gente ficava nu no Hair, enfim. E aí, na sequência do Hair, já surgiu o Dizzy Croquettes. Olha só. E aí, justamente sobre o Dizzy agora. Bom, o Dizzy ele tem muitos referenciais, né? Eu acho que tem muitas coisas que foram criando terminologias ao decorrer do tempo e aí a gente vai ressignificando cada vez mais, né? Quando a gente olha para o Dizzy Croquettes, eu fico pensando assim, né? Que quais seriam ou quais eram as inquietações que moviam o grupo naquela época? Quando que nasce o Dizzy e o que era o feeling principal, assim, para o grupo fazer tudo o que fazia, né? O Dizzy, ele nasce justamente de um grupo de amigos, atores, que se juntam em torno de um ideal que era fazer teatro e não ser preso, e não desaparecer, porque estavam na ditadura, né? Então, as peças sendo apedrejadas, né? Gota d'água, tudo aquilo acontecendo e
enfim. Então, esses primeiros que se reuniram, eles tiveram essa ideia genial de fazer, porque o teatro ainda era um teatro muito político, assim, de postura política, panfletária, não é? Uhum. O palco vai se tornando, é um divisor de águas, o palco vai se tornando, sai daquele palco dos anos 50, e, né, mais glamouroso, e entra nesse palco dos anos 60, nessa encenação, onde o palco vira plataforma de expressão política, Uhum. né, assumidamente, e aí uma coisa dura. E aí o Dizzy foi essa ideia genial, vamos contestar o regime, vamos fazer política sim, mas vamos fazer pela alegria, pelo humor, Uhum. pelo deboche, pela irreverência, né? E pela transgressão cênica. Uhum. Então, foi nascendo muito inspirado no Carnaval Carioca, no Bloco de Piranha, que os homens vestem roupa de mulher e saem de perna cabeluda dançando e tal. Surge essa ideia do Desencroquetes. É isso que a gente vai fazer. A gente vai para o palco, são homens vestidos de mulher, não são travestis, ninguém quer ser mulher, ninguém está raspando as pernas, ninguém está tirando a barba. É o contrário, é justamente a gente contestar a homofobia dos militares, fazendo com que eles se refletissem na gente. Então a gente estava lá de barba, perna cabeluda, quer dizer, os caras sentavam e falavam, pô, isso aí pode ser eu posso ser um deles, né? Uhum. Né? Enfim, então esse jogo foi muito inteligente e com muito humor e com uma qualidade técnica absurda que ainda hoje é difícil de ser comparada, porque se juntou a nós o Lenny Dale, né, o grande coreógrafo e bailarino norte-americano, e o Lenny trouxe para essa ideia todo o seu approach Broadway, americano. Então, ficou um espetáculo genuinamente brasileiro, por um lado, mas deboche, transgressão, irreverência, tanto que o Dizzy gera o besterol, gera várias linguagens de teatro que surgiram desde então, né? Mas com uma qualidade técnica surpreendente. As pessoas iam ver, de repente, eram aqueles 13 garotos assim dançando com muita técnica e tudo. Né? E aí vem tudo, aí vem a linguagem de figurino, a gente começa a pirar com figurino, porque a gente mesmo que fazia tudo, né? A gente morava juntos, né? Em comunidade. Então a gente fazia as nossas roupas, isso foi se tornando uma formação conjunta, porque ali dentro tinha sei lá, um Cláudio Tovar que sacava mais de figurino, tinha o Roberto que sacava mais de maquiagem, e a gente vai juntando isso tudo e a gente vai criando esse universo que hoje eu chamo de ziniano, que gera tudo, porque para você ter uma ideia, a purpurina não existia, a purpurina era caco, resto de vidro, né, que era prensado, e só se usava aquilo, era brocal, só se usava em carros alegóricos de escola de samba, não se usava na pele. E aí nós tivemos essa sacada, tipo, cara, vamos passar isso no corpo. Aí a gente começa então a passar o brocal no corpo. São coisas que hoje estão por aí e que realmente o Dizzy foi o precursor. Nem Mato Grosso, aí vai nos assistir. Aí o Tovar faz a primeira maquiagem dele. O pessoal deles, dos Secos e Molhados, João Ricardo, tudo começa a usar purpurina na cara. Aí junto vem todo um vocabulário, né? Como a Marília Pêra diz, né? Eles criaram um vocabulário. Eles têm que estar no Aurélio, porque tem muitos termos que o tiete, por exemplo, né? É uma história que nasce com a gente por causa de uma amiga nossa, enfim. Então a proposta do Dizzy foi realmente
começou com uma ideia de fazer teatro, conseguir fazer teatro e não ser espancado. Uhum. E a coisa foi tomando um volume, foi se definindo como identidade artística, né? Fez muito sucesso e se estabeleceu essa linguagem de Zicroquete. Assim. Nossa, perfeito. E dentro desse processo, o próprio Dizzy Croquettes, ele acabou rompendo muitos padrões estéticos, né? Quando você fala do público masculino se identificar com o que está acontecendo em cena, Sim. né? Dentro daquele parâmetro, daquele momento histórico também. Mas acabou rompendo muitos padrões estéticos, de gênero, de comportamento, Sim. até de terminologia e vocabulário, como você estava falando Sim, aqui agora. Vocês tinham consciência desse impacto político assim que vocês estavam promovendo dentro daquela... Sim. Vocês tinham também Fiquei pensando aqui, né? Tinha um lugar de criar estratégias para que essa censura também não acontecesse? Olha, tanto nós não criamos essa estratégia que nós fomos retirados do país. Uhum. Pelo contrário, porque o sucesso foi muito grande e então a gente tinha esse respaldo, a gente se sentia muito seguros pelo respaldo do movimento, porque isso deu-se num movimento. Um movimento porque as pessoas iam assistir, já voltavam vestidas como a gente. Chegou um momento que havia um espetáculo no palco e outro na plateia. Né? E principalmente aqui em São Paulo, lá no Teatro 13 de Maio, onde aconteceu o período mais forte. Então nós tínhamos consciência, assim, nós fomos tomando essa consciência, né, do tamanho que aquilo estava virando e do risco que a gente corria. Mas acho que o nosso ímpeto da transgressão e da revolta com o sistema militar e tudo isso, com o regime, era tão mais forte que nós não tínhamos medo, sabe? Não tínhamos. É como o Ney também, né? O Ney, caramba, de repente o Ney estava lá, estava a gente ali no Teatro 13 de Maio, fazendo aquela loucura de Zicroquetes, o Ney ali no Rio de Escobar, também pelado, igual um bicho, aquela maquiagem. Quer dizer, a gente não tinha medo mesmo, né? E aquela era a nossa forma de contestação. Então, sim, consciência nós tínhamos, total da importância daquilo e que aquilo realmente estava virando movimento e que a gente estava virando uma chave. Tínhamos essa responsabilidade, porque tinha muitos jovens que seguiam a gente, tinham menores que acabavam assistindo, aí já queriam fugir de casa, sair atrás da gente, isso tudo. Né? Então a gente tinha assim essa consciência e isso foi ficando cada vez mais forte, mais sério no nosso convívio e no nosso desempenho atoral, enquanto atores e bailarinos. Tudo tinha um sentido, tinha um porquê. Né? Não era assim um musical que estava ali contando a vida de ninguém. Era mesmo, quanto mais transgressão, melhor. Então a gente se maquiava e tinha uma coisa muito legal, porque embora a gente morasse junto tudo, mas sempre a gente tinha uma peça ou outra que a gente escondia um do outro. E na hora de entrar em cena a gente colocava aquilo, né? Porque não tinha um figurino definido, a gente colocava todo dia o que a gente bem entendia. Então tinha uma coisa assim de quem vai transgredir mais. Então ou era uma maquiagem doida que surgia, ou era, sei lá, um vestido rasgado de um jeito ou de outro, que a gente entrava em cena assim, com essa... igual uma cavalaria, partia para cima do público, assim, que as pessoas ficavam loucas, né? Não, total, total. E aí você falou uma coisa que né? Tanto que teve o exílio, né? Do grupo. Como que foi esse processo para você?
Esse processo foi, veja bem, eu era bem jovem, né? Uhum. Eu tinha aí 19 anos. Olha, praticamente 2 anos depois É, do foi processo do muito hair. rápido o processo. E então eu era bem jovem e muito louco. Eu me drogava bastante e eu metia o pé na jaca. Imagina, um garoto com essa idade, bonito, com um maior sucesso, enfim. Quando aconteceu a questão do exílio, eu particularmente achei ótimo, porque a ideia de ir embora do Brasil Uhum. me foi muito bem-vinda, né? Eu já era muito ligado, assim, Rolling Stones, Londres, essa coisa toda, né? Todo o histórico de Caetano, Gil, o pessoal tinha sido exilado, tinham ido também, e a gente já éramos super amigos, porque eles frequentavam a gente sempre, já Uhum. frequentávamos casa, Caetano. Então, agora, o que antecedeu isso é que foi duro, porque um dia entraram na minha casa, né, me levaram preso, fui parar no DOPS, sendo interrogado. Não fomos, não vou dizer que fomos agredidos fisicamente, mas fomos sim agredidos moralmente bastante, né? É, tivemos assim essas eu morava num apartamento térreo ali no Rio de Janeiro, assim, a gente morava, tinha a nossa casa que morava juntos, mas tinha uma base também ali lá embaixo, que era esse apartamento. Então a gente volta e meia, a gente sabia, a gente percebia que tinham carros sinistros, assim, Uhum. estacionados, ou nos seguindo, com gente dentro. Então foi um período tenso, bastante tenso, né? Até que aconteceu essa entrada na minha casa, nos levaram presos, tivemos que suspender o espetáculo e ali que o negócio, o bicho foi pegando, Uhum. né? E a vontade de ir embora foi ficando cada vez mais forte. Tipo assim, não tem, a gente tem que ir embora. Até porque eles falaram, vocês sumam ou a gente some com vocês. E aí nós resolvimos sumir. E então, mas ao mesmo tempo é interessante, né? Porque apesar disso tudo, nós nunca deixamos de celebrar. Tudo era uma celebração. Ah, Uhum. vamos embora, vamos embora. Então tá, não tem dinheiro. Como é que a gente consegue dinheiro? Aí a Maria de la Costa, né, nos emprestou o teatro, nos cedeu uma temporada toda com a renda toda revertida para a gente comprar as passagens. Compramos as passagens, bora, todo mundo no navio. Entrei de gaiato num navio e fizemos uma viagem incrível em alto mar. E chegamos do lado de lá, acabamos estourando num sucesso absurdo, né? Uhum. Com Liza Minnelli, com Rodolfo Nureyev, com Baryshnikov, com Catarina Deneuve, Brigitte Bardot, todo mundo na plateia assistindo a gente. Uhum. Então, essa dor da saída, isso tudo não teve, porque foi assim, tchum, o navio já foi uma aventura, chegamos lá, outra aventura e vida que segue. E vida que segue. É, Perfeito. era uma farra, era o desbu, o famoso tempo, anos do desbunde, né? Uhum. E instigando todo mundo, porque aí todo mundo começa a criar coragem também para sair, os meninos saírem de batom na rua, os cabelos compridos, botar brinco. Ninguém usava brinco. Uhum. Total. Ninguém usava brinco. Nós fomos os primeiros a sair de brinco na rua, tudo isso. E tava lá os milicos, assim, os militares nas esquinas, a gente encarava mesmo, a gente passava desse jeito. Bom, Ciro, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, né, que a gente estava pegando conversando, que da diferença de como isso traz para a cena, né? Que o Dizzy tá nesse campo, apesar de ter sido exilado, utilizar isso como uma ferramenta para potencializar essa voz em Sim. cena, Aham. né, perante essa repressão. Eu queria te perguntar no momento atual, né? Você fez a remontagem do Dizzy Croquettes, né? Bem recente, continua, né? Enfim, diversas produções artísticas. Uhum.
em diversas áreas dessas produções artísticas, não só como coreógrafo, diretor, mas essa potência da dança, do teatro como ferramentas de resistência e de mobilização, elas ainda continuam? Olha, eu particularmente nunca, nunca saí desse on the road, assim, desse eixo, sabe? Uhum. Porque o meu trabalho, hoje olhando para trás, eu vejo que o meu trabalho, eu vou entendendo mais o que jornalistas, críticos, matérias que saíam quando eu tive a minha companhia, o Balé Terceiro Mundo, na volta da Europa, né, que eu fundei, que foi uma companhia também totalmente revolucionária, com os bailarinos e as bailarinas nus em cena, enfim, para a época. É, e aí alguns jornalistas que passaram a me chamar de o Jean Genet da dança, né? É, é, o enfant terrível da dança, foram me dando uns títulos, o iconoclasta da dança, essas coisas. E realmente hoje eu olho e tenho essa convicção assim, de que eu não perdi o elo lá do comecinho, lá do Hair, eu não perdi. O Hair vive em mim até hoje. Eu sou declaradamente um eterno hippie. Meu coração é hippie, não tem como fugir, né? E, e então todos os meus trabalhos, essa contestação, eu sempre fui muito inquieto nesse sentido. O artista de modo geral é inquieto, né? Já é por natureza inquieto, claro. Então essa inquietude foi se refletindo na minha arte sempre, sempre, sempre. Os meus balés na época do Balé Terceiro Mundo, Aquarela do Brasil, quando Elis morreu, foi um balé muito político, muito revolucionário também no meio da dança. Eu estava recém chegando da Europa, então foi uma chave que virou também as companhias que estavam por aí, e assim por diante. Então eu considero que eu continuo fazendo essa revolução, ela continua, eu continuo me revolucionando por dentro e projetando isso nos meus trabalhos, que é necessário, porque você ir para o palco fazer arte sem mudança, sem mexer, a arte serve para isso, né? Então, fazer um teatro por fazer, ou apenas por questões financeiras, ou seja lá o que for, não me apetece. Não me apetece. Não, perfeito. Muito bom. Bom, a gente está chegando próximo do final já né, da nossa entrevista, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, antes da gente ir para as duas últimas perguntas, um pouquinho sobre esse processo quando você estava no exterior, né? Porque você também passou por muitos lugares, Sim. né? Dançou em outras companhias, dançou em companhias jovens, fez cursos também com grandes percussores também, né? Da linguagem artística da dança. E dessas experiências, teve alguma coisa assim que ficou, assim, uma experiência que você teve assim lá fora, que você pegou e falou assim, caramba, aqui é um outro rolê, uma outra forma de se pensar. Sim. Olha, eu tive. Porque quando eles voltaram para o Brasil, né? E eu fiquei, ao todo, ficamos juntos lá 2 anos, aí eles voltaram. Eu fiquei ainda mais, ao todo, 8 anos. Porque aí eu já estava estudando dança, mais do que eu já estudava, com Lene Jazz. E clássico, estudava lá no Rio de Janeiro com a Tatiana Lescaut. Aí, então, na França, quando eu cheguei, que eu vi a dança que acontecia lá fora, eu decidi que eu ia mergulhar a fundo
já com a idade que eu estava, já passando a idade. E aí eu comecei a estudar. Acordava de noite escura, mão na barra, estava amanhecendo o dia na escola. E então eu fui fazer uma formação clássica. E comecei a fazer as aulas com as companhias na época não se chamava contemporâneo, né? Era Modern Dance, dança moderna, né? Comecei a fazer as aulas de dança moderna, até que nós fomos para Bruxelas. Depois deles voltarem, teve uma outra volta deles para Paris e nós montamos um trabalho lá que se chamava TV Croquete Canal D. E aí eu me juntei a eles de novo e nós fomos para Bruxelas e o Bejar foi assistir em Bruxelas, ele e o Jorge Dom, e eles amaram o espetáculo e aí o Bejar me convidou para visitar a escola, mudar. Então eu fui visitar a escola e acabei, então, voltando de novo para Bruxelas e aí fiquei lá um tempo estudando. Então, o Bejar me marcou, obviamente, me marcou demais, né? Porque é um gênio, assim, de uma grandeza infinita, né? Um encenador, um cara que sabia da dança, sabia do figurino, sabia da luz, sabia de tudo, da ideia, da poesia, tudo aquilo, né? Ele resumia e que imprimia uma espiritualidade grande também, né? Por isso Mudra, né? Os mudras indianos, o nome da escola. Então me marcou muito. Eu fiquei um tempo lá e depois, passado um tempo, foi quando eu já havia feito umas oficinas com umas bailarinas da Pina em Paris, até que eu fui para a Alemanha. E aí fiquei um tempo lá, estudando também, em Wuppertal. E foi um período inesquecível também. Poder estar perto daquela grã-mestra, né? E ali também eu fui entendendo mais o balé-teatro. Né? Com a Pina eu fui entendendo mais toda a linguagem do teatro dentro da dança e da dança no teatro, nesse outro lugar, né, interpretativo, que não é o lugar do teatro musical. Sim. Né? Então super me marcou. E depois de um tempo, voltei para a França, aí eu comecei a dançar com companhias. Eu entrei por uma companhia, eu dancei em várias companhias. Eu era um bom bailarino. E eles gostavam porque tinha um molho latino, né? Então eu dancei bastante e sempre paralelo, estudando também teatro, até que eu voltei para o Brasil. Fiz cinema também, né? Lá na França, com o Claude Lelouch, grande cineasta, e com o Jacques Demy, grandes cineastas, com quem eu tive esse privilégio de trabalhar, porque todos admiravam muito, todos foram fãs do Dizzy Croquettes. Então a gente tinha meio que carta branca, né? Filmando com o Lelouch, ele chamava para ir para trás da câmera para ver todo o esquema aqui, né? Da ótica do diretor e tudo. Tudo isso foi escola, né? Foi muita escola. Depois eu trabalhei com o coreógrafo do Moulin Rouge, especialista em cancan, aí me especializei no cancan. Fui para a Espanha para me especializar em flamenco, comecei a estudar flamenco, que eu amo. Hoje o que eu mais amo na dança é o flamenco. Enfim, então tá tudo aqui. Deu um rolê, hein? Tá tudo consagrado aqui. Tá tudo consagrado. Bom, para a gente acabar, não acabar totalmente, né, a entrevista, mas caminhando para o final, você falou uma coisa que eu acho que tem me pegado muito, assim. Atualmente eu tenho visto muitos trabalhos, né, de
de dança, de teatro, tal, musical também. E aí você estava comentando justamente sobre esse papel, né, do que é esse papel da cena, né, dos trabalhos que, por exemplo, né, você falou assim, se for por uma questão de grana ou por uma questão X, assado, etc., tem que ter algo que nos motiva a estar, né, em cena, vinculado àquele trabalho, aquela essência, aquela potência do que está sendo colocado. Para você, você tem buscado mais estar em cena ou estar mais nos bastidores? Essa é uma pergunta. Que eu acho que é isso, né? É um parâmetro muito interessante, por exemplo, revendo, por exemplo, o Dizzy Croquettes do ano passado, que tem esse lado também, né? Formativo também. Sim. De aproximação do público com a linguagem que o Dizzy produzia e que ainda gera uma certa continuidade, querendo ou não, conta né? Conta a história, né? Conta a história. Mas também tem um significado de potência de defesa, né? Da continuidade dessa cultura, da continuidade dessa liberdade, da vida de artista mesmo, de fato, né? Que a gente está nesse ciclo, né? E eu queria te perguntar justamente isso, assim, para você, nesse momento que você tem vivenciado e olhado, o que tem mais te chamado? Esse lugar dos bastidores, esse lugar do artista, e quais desses trabalhos que você está envolvido, eles continuam ainda para você esse vínculo de não só político, acho que além da política em si, né? Mas que tenham esse lugar mesmo, desse fortalecimento da cultura, dessa liberdade de criação. Então, o estar nos bastidores, muito cedo eu já comecei a experimentar os bastidores. Do Dizzy já, né? Porque como a gente fazia tudo e o Lenny Dale ia ensinando tudo pra gente, então eu aprendi muito a questão da direção cênica com o Lenny, né? Foi meu primeiro grande mestre. E o Lenny era um diretor que tinha muito prazer naquilo que ele fazia. Ele tinha prazer em dançar, ele tinha prazer em dirigir, era sempre uma coisa, ele permanentemente nesse estado de prazer. Ele transmitia isso pra gente. Então daí nasce essa ligação através desse caminho aí, desse sentimento de prazer, se estabelece essa minha relação com esse todo, que é o estar do lado de fora também, querer dirigir, querer coreografar, né? Então, eu sempre tive, e no palco ao mesmo tempo, porque quando eu dirigia o Balé Terceiro Mundo, eu dirigia, coreografava e também dançava. Mesmo na Globo, teve um período que eu fiquei coreografando na Globo, que eu coreografei a abertura do Fantástico. Sim, né? Famoso. A famosa Saindo da Água. E eu estava ali atuando, mas ao mesmo tempo eu que estava dirigindo junto com o Hans Donner aquilo tudo. Então essa escola, que foi muito construída na prática, né? Foi na prática mesmo. Eu sou um artista, um auto-artesão, assim, porque tudo foi sendo esculpido na prática, né? O hair já me empurraram no palco, quando eu estava no palco fazendo hair, né? Pegando coreografia, peguei, legal. Tá falando, é ator, tá falando, legal, sabe falar. Então, eu fui começar a procurar escolas e me aprimorar depois. Então, tudo veio junto. Hoje, eu dirijo bastante, não é? Também estou aqui do alto dos meus 72 anos, em plena forma.
porque fiz o Dizzy agora, recentemente, esse espetáculo, onde eu fazia 2 papéis, o Lenny Dale e o Ciro, contando a história, com aquela meninada toda lá e eu dando no couro com eles, né? Então eu tenho muito prazer em estar em cena, ainda não desapeguei. Eu tenho muito prazer. E essa volta do Dizzy, podendo estar em cena contando essa história, que é a minha história, podendo interpretar o Lenny Dale, que foi meu grande mestre, né, foi de uma satisfação inenarrável, inenarrável. E, ao mesmo tempo, sendo o diretor, e sendo o coreógrafo, e sendo o figurinista, sabe? É, é assim, vai caminhando desse jeito. E junto os trabalhos de direção, como o Hamlet, que eu dirigi, que eu escrevi e dirigi com o Rodrigo Simas, que foi um grande sucesso. Nós vamos até voltar agora em maio com o Eduardo Pelizari, fazendo agora o Hamlet. Estou com várias peças. Cheguei aqui correndo, como eu te falei, estou saindo de 2 ensaios, indo para o terceiro. Eu amo dirigir. Sobretudo, eu vou cada vez mais me assumindo esse lugar do encenador de movimento, né? Que não é propriamente uma direção de movimento, mas é um encenador de movimento. Porque como eu sou um encenador, então eu me chamam para fazer a direção de movimento, mas eu já vou encenando. Então rola uma parceria com os diretores muito legal. Agora mesmo com o Rogério Fabiano, ele está montando Romeu, e eu estou fazendo esse trabalho de movimento. E é uma parceria bacana, porque a gente troca muito, né? Não fica restrito a apenas a coisa coreográfica do movimento, vai além, né? Eu sei que eu posso contribuir muito. Então, enquanto artista, eu me considero realizado, eu me considero um artista achado. Eu sou um artista achado, eu me achei, estou realizado e é muito, muito feliz, né? Você ter um legado, assim, e olhar para trás e ver quantos jovens já passaram pela minha mão e que hoje estão por aí brilhando no Brasil, fora do Brasil, em vários setores, figurino, teatro, dança, tudo isso é maravilhoso. Vamos ver até onde Deus quiser. Ai, muito bom. Ciro, a gente vai para a nossa última pergunta, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, que é: o que você gostaria de dizer para o mundo que ainda não foi dito ou que você sente que precisa ser escutado? Olha, eu nesse momento agora, eu tenho um ditado meu, que é o que há de mais importante, é que me deu leme, régua e compasso na minha vida, né? Que é ser o que se parece e parecer o que se é, né? Sejas o que pareces e pareças o que és. Então, na minha vida artística, eu tento o máximo ser o que eu pareço, parecer o que eu sou, né? Na minha vida espiritual, eu tento o máximo isso também. Ok, mas acho que nesse momento isso está muito sublime, está muito no planetário para um momento político desastroso que nós estamos vivendo, à beira de uma terceira guerra mundial, essa coisa absurda, né? Então, eu acho que o que há de mais importante para ser dito é o que já se dizia lá no Hair: faça amor, não faça guerra. Paz e amor. Perfeito, muito bom, gente. Né? Nossa, muito bom. Ciro, agradecer Falou, querido. a sua presença, a sua disponibilidade. Bom. Eu acho que a gente vem
tentando justamente construir um caminho onde a gente consiga escutar todas as histórias, assim, dentro do programa. E isso é muito bom, é muito potente, é muito gostoso te ouvir, assim. E é um exemplo, né? Eu acho não, obviamente, né? Não só para mim, para quem for assistir, mas agradecer mesmo essa disponibilidade em compartilhar essas histórias, né? Que a gente possa continuar se esbarrando, se encontrando. Que possamos compartilhar mais e mais sempre, né? Sim. A partilha é a alma de Sim. tudo, né? E se não for aqui, vai ser na Índia. Que Deus te ouça. Se não for nessa encarnação, será numa próxima. Exatamente. Bom, agradecer você mais uma vez. Gente, agradecer você que assistiu esse episódio. O Cena, ele continua aqui disponível nos nossos canais. Acompanhem também as redes sociais do Ciro. Ciro If Barcelos. E tem a página do Dizicroquetes também. Sim. Né? Você lembra o arroba? Dizicroquetes. Perfeito. Dizicroquetes. Tem também, estamos aqui, né, no ambiente da dança, tem uma página do Lenny Dale também. Lenny Dale, que é uma página onde eu falo mais da dança, posto coisas dele e tudo perfeito. mais. E aí, tudo mais. Prazer Hamlet, que vai voltar, a Musical Gal. Que está agora acontecendo. Romeu, que está para estrear também. Vem muitas novidades por aí. Perfeito. E, gente, continuem acompanhando as redes do Grupo Corpo Molde, @Corpo Molde. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.